Inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma narrativa intensa, reviravolta surpreendente ou romance envolvente. Ative o sininho para receber notificações e acompanhar cada novo episódio. E queremos conhecer você. Comente abaixo de onde está nos assistindo e como se sentiu com esta história. Sua participação ajuda a criar uma comunidade de leitores e espectadores que apreciam dramas emocionantes, amores inesperados e histórias que desafiam o destino. O relógio marcava 22h15, quando Lara atravessou a Ponte Velha, que dividia o centro histórico da cidade da periferia. O vento noturno levantava seu cabelo castanho escuro e arranhava a pele com frio, mas ela mal sentia. O que pesava sobre seus ombros era a decisão de meses, talvez anos, que a levara até aquele momento. Um passo em falso, e o destino a teria cobrado caro. Na outra margem, Ricardo esperava. Alto, elegante, com um sorriso que parecia esculpido em arrogância, ele observava cada gesto de Lara. Seu terno negro contrastava com a palidez da lua, como se a noite fosse cúmplice de seus próprios segredos. Ela sabia que se entregasse ao charme dele, não haveria volta. Mas algo dentro dela, uma pontada de alerta, insistia em avisar. O amor errado nunca traz nada além de dor. O encontro era casual para quem passava pelo centro, mas carregava tensão para os protagonistas. Lara entrou no café quase abandonado. Único refúgio aberto naquela rua deserta. As luzes amarelas piscavam, lançando sombras nos cantos, e cada mesa parecia guardar histórias sussurradas. Ela se aproximou da mesa de Ricardo, cujos dedos tamborilavam nervosamente sobre a superfície de madeira desgastada. "Você veio", disse ele sem olhar para ela, o tom tão suave quanto ameaçador. Lara sentou-se, mantendo distância prudente. O ar parecia carregado, e cada movimento de Ricardo transmitia uma mistura de fascínio e perigo. Ele observava cada gesto seu, cada respiração, como se antecipasse cada decisão. Lara sabia que se vacilasse, seria manipulada, não por força, mas por sutileza. A cidade ao redor parecia esquecer sua existência. Os prédios antigos, testemunhas silenciosas de tantos segredos, refletiam a luz da rua em janelas empoeiradas. Um carro passou em alta velocidade, fazendo a porta do café tremer, e Lara sentiu um arrepio. Não era apenas o frio. Havia algo mais, um pressentimento, uma sombra que não podia ser ignorada. Ricardo finalmente ergueu os olhos e encarou-a. Havia algo naquelas íris que transbordava ambição e desejo, mas também um perigo sutil, quase imperceptível. Ele inclinou-se levemente, como se fosse confidenciar algo, mas sem dizer uma palavra. Lara sentiu o mundo se comprimir ao redor dela. Cada ruído da cidade, cada movimento das mesas, amplificados em sua mente. Ela lembrava-se de sua vida antes dele. Simples, mas segura. Trabalhos modestos, amigos leais, família presente. Mas então, Ricardo entrou e tudo se tornou uma equação de risco e sedução. Ela sabia que a escolha de amá-lo não era apenas sobre paixão, era sobre sobrevivência emocional. E ainda assim, a tentação era irresistível. De repente, o som do celular de Lara quebrou o silêncio, vibrando sobre a mesa. Uma mensagem não lida. "Cuidado, não confie nele." Sem identificação, sem remetente, apenas aquela frase. Lara engoliu em seco. Quem a avisava? E como sabia? Ela olhou para Ricardo, que apenas sorriu, como se a tensão tivesse sido plantada por mãos invisíveis e não por fatos concretos. Ela percebeu que a noite não seria apenas uma conversa, seria um teste de limites. Cada gesto dele, cada palavra não dita, poderia ser armadilha ou genuína intenção. A ponte que ela atravessou horas antes não era apenas física, era simbólica. Entre ela e o destino, o amor errado se tornava um fio tênue, prestes a se romper. Lara respirou fundo e decidiu que não recuaria. Mas o coração traiçoeiro sabia que já estava perdido.
A decisão de escolher o amor errado fora consciente, mas subestimara o preço que ele cobraria. E naquele instante, sentada à frente de Ricardo, ela percebeu que o destino começava a cobrar juros que ela jamais imaginara. A noite avançava, carregando promessas e ameaças. A chuva fina começou a cair do lado de fora, borrando as luzes da cidade e transformando as ruas em reflexos distorcidos de realidade. Lara sentiu a mão de Ricardo roçar a sua sobre a mesa, gesto que poderia ser tanto um convite quanto um aviso. Então, o barulho de passos apressados do lado de fora interrompeu o momento, deixando um frio cortante no ar. Um prenúncio do que ainda estava por vir. O café onde Lara e Ricardo haviam se encontrado ficava em uma rua antiga de Salvador, próxima ao Pelourinho, onde o passado colonial parecia sussurrar entre fachadas coloridas e azulejos desgastados. Cada esquina guardava lembranças de histórias não contadas, bandeiras desbotadas, portas de madeira marcadas pelo tempo, sons de tambores distantes que escapavam de algum bloco de ensaio. Lara, apesar de conhecer a cidade desde criança, sentia como se aquelas ruas revelassem camadas de segredos a cada passo que dava, como se o ambiente refletisse a complexidade de sua própria vida. Ricardo, por outro lado, parecia totalmente à vontade nesse contexto histórico e cultural. Filho de uma família abastada, cresceu cercado por festas de gala e viagens internacionais, mas carregava a vaidade de quem aprendeu cedo a usar a elegância e o charme como armas. Ele conhecia cada atalho, cada viela, como se as ruas da cidade fossem extensões de seu domínio. Mas havia algo nele que a cidade não podia domesticar. A impetuosidade e o controle que alternavam em intensidade de acordo com a situação. Enquanto caminhavam pelos becos iluminados por postes amarelos, Lara observava os detalhes. Um cachorro dormindo à porta de uma pequena loja, o cheiro de tapioca e café fresco vindo de uma barraca próxima, o som distante de uma seresta que escapava de uma janela aberta. Cada elemento parecia vivo, influenciando suas decisões sem que percebessem. A vida de Ricardo se movia em contraste. Ele notava padrões, avaliava riscos e sabia que qualquer gesto seu poderia manipular os sentimentos de quem estivesse à sua volta. A família de Lara era simples, mas unida. Seus pais tinham dificuldades financeiras, mas sempre transmitiram valores de honestidade e resiliência. Ela lembrava das tardes no quintal, ajudando a mãe a plantar hortaliças e ouvindo histórias do pai sobre tempos difíceis, sobre as festas populares que movimentavam a cidade e sobre pessoas que, mesmo invisíveis, moldavam destinos. Aqueles ensinamentos a guiavam, mesmo quando se via envolvida no mundo glamuroso e perigoso de Ricardo. Entre os personagens secundários destacava-se Marina, melhor amiga de Lara, que trabalhava como assistente social. Marina tinha o olhar crítico e a sensibilidade de quem entendia os labirintos emocionais das pessoas. Ela conhecia Ricardo o suficiente para alertar Lara sobre seu comportamento manipulador, mas também entendia que o amor tem uma força própria, capaz de cegar até os olhos mais atentos. Marina se tornaria inevitavelmente peça-chave nas decisões de Lara, oferecendo perspectiva sem impor julgamento. Outro personagem que se desenrolava nesse cenário era Rafael, primo de Ricardo, jovem advogado ambicioso e discreto. Sua presença nas interações com Lara e Ricardo acrescentava tensão. Ele parecia medir cada passo, avaliando se Ricardo tomava decisões estratégicas ou se deixava levar pelo instinto. Rafael era, em muitos momentos, o reflexo da ambição que Ricardo cultivava desde cedo, um aviso silencioso de que o poder vinha com custo. O contexto histórico da cidade, um passado marcado por desigualdades sociais, festas populares e tradições culturais, permeava cada encontro e decisão. As festas de São João, os mercados de rua, a música que escapava de cada casa antiga, tudo influenciava
como os personagens interagiam. Ricardo, acostumado ao luxo, tentava impor seu ritmo, enquanto Lara, moldada pela realidade da periferia, reagia com cautela e astúcia. Mesmo dentro da proximidade física, havia distâncias invisíveis. Lara se apoiava na memória das ruas que conhecia, nas pessoas que via crescer, na cultura que a moldara. Ricardo se apoiava na lógica do controle e da influência, nos códigos não escritos de sua elite familiar. E entre esses dois mundos surgia o romance perigoso, tensionado por escolhas, desejos e segredos que ainda não haviam sido revelados. O café e as ruas próximas eram apenas o palco inicial. As interações entre Lara, Ricardo, Marina e Rafael revelavam camadas de personalidade, motivações e conflitos internos. A cidade não era apenas cenário. Era participante da história, influenciando decisões, ampliando tensões e refletindo o embate entre amor, poder e destino. Cada detalhe cultural, desde as cores das fachadas até o cheiro de comida típica, servia para reforçar a autenticidade do ambiente, enriquecendo a narrativa sem precisar explicações longas. À medida que a noite avançava, Lara percebeu que não apenas Ricardo, mas todo o contexto à sua volta, incluindo a cidade e as pessoas que nela viviam, participava de seu dilema. Cada gesto, cada escolha, cada caminho percorrido carregava consequências que ainda não estavam claras, mas que prometiam impactar profundamente sua vida. E assim, a história se aprofundava, revelando a complexidade de um romance nascido em meio a contrastes sociais, culturais e emocionais. Os dias seguintes foram uma mistura de encantamento e alerta constante. Lara sentia a atração por Ricardo crescer, mas também a pressão de uma escolha que poderia destruir sua vida. Cada encontro parecia calculado, não apenas pelo charme de Ricardo, mas pelos riscos sutis que ele impunha. Ele tinha o dom de transformar gestos simples em testes silenciosos de confiança e desejo. A tensão se intensificou quando Lara recebeu um convite inesperado para um evento em uma mansão próxima, à Orla de Salvador. Era uma festa de gala, daquelas em que a cidade alta se mostrava em cores e brilhos, contrastando com a periferia onde Lara cresceu. Ricardo sorriu ao entregar o convite, como se dissesse, venha e aceite o jogo. Mas Lara sabia que cada passo naquele mundo tinha preço. No caminho, ela passou por vielas estreitas, observando o contraste entre sua realidade e a de Ricardo. Crianças brincavam com bolas de pano, vendedores ambulantes gritavam ofertas, e o cheiro de comida de rua invadia as narinas. Cada detalhe a lembrava do que estava arriscando. Não apenas seu coração, mas sua própria identidade. Na festa, Ricardo revelou um lado ainda mais intenso. Cercado de convidados, ele manipulava sorrisos, gestos e olhares como maestro regendo uma orquestra invisível. Lara percebeu, entre brindes e conversas, que cada movimento dele tinha efeito sobre todos ao redor. Mas não era apenas charme, havia intenções sutis, como se cada passo seu pudesse testar lealdades e revelar vulnerabilidades. Enquanto observava Ricardo, Lara percebeu a presença de Rafael, o primo, que a encarava com atenção calculada. Rafael não se misturava à festa, mas se mantinha próximo o suficiente para monitorar cada interação. Lara sentiu uma pontada de desconfiança. Ele conhecia as intenções de Ricardo ou apenas aguardava o momento certo para intervir? A dúvida trouxe tensão, misturando fascínio e medo. O primeiro obstáculo real surgiu quando uma das convidadas, antiga amiga de Ricardo, começou a cercá-la com perguntas diretas sobre sua vida e escolhas. Lara sentiu-se exposta, vulnerável, como se estivesse sendo avaliada não apenas pelo amor que sentia, mas por sua posição social, sua inteligência e sua resistência emocional. Ricardo, percebendo o desconforto dela, apenas sorriu, como se aquele teste fosse parte do jogo que ela ainda não entendia por completo.
Em paralelo, Marina, sempre vigilante, enviava mensagens discretas para Lara, alertando sobre pequenos sinais de manipulação que ela talvez não percebesse no calor do romance. Cada alerta aumentava a tensão, colocando Lara entre a atração irresistível por Ricardo e a prudência de quem já conheceu decepções. Marina se tornava não apenas amiga, mas confidente estratégica, ajudando Lara a equilibrar o desejo e o medo. O conflito se intensificou quando Lara descobriu pequenos segredos do passado de Ricardo, relações antigas mal resolvidas, contratos familiares que o prendiam a decisões que ele não compartilhava, rivalidades silenciosas que ameaçavam desestabilizar tudo ao redor. Cada revelação trazia novas dúvidas. Quanto do amor dele era genuíno e quanto era manipulação calculada. Cada gesto, cada toque, cada palavra carregava múltiplas camadas de significado. Enquanto isso, Ricardo enfrentava seu próprio conflito interno. O fascínio que sentia por Lara não se encaixava nas normas e expectativas de sua família. Ele precisava controlar suas emoções, manter a imagem impecável e, ao mesmo tempo, lidar com um sentimento genuíno que ameaçava expor vulnerabilidades que nunca permitiu mostrar. A tensão entre desejo e poder transformava cada encontro em um teste silencioso de estratégia, e Lara era a peça central nesse jogo. A relação começou a gerar consequências concretas. Lara se viu em situações inesperadas, sendo observada, testada e confrontada por pessoas influentes, sem compreender totalmente suas intenções. Cada interação se tornava um obstáculo. Uma mensagem mal interpretada, um comentário indireto, um olhar que carregava advertência. A cidade inteira parecia conspirar para transformar sua escolha em desafio. Um evento inesperado elevou o conflito a outro nível. Um acidente de carro próximo ao local do evento, envolvendo um conhecido de Ricardo, colocou todos em alerta. Lara percebeu que o mundo de Ricardo não era apenas sedução e luxo. Havia riscos reais, alianças instáveis e consequências imprevisíveis. Cada decisão que ela tomasse agora poderia afetar não apenas seu coração, mas sua segurança e seu futuro. E, em meio a essa pressão, Lara começou a se questionar sobre a força de seu próprio amor. A escolha pelo romance errado não era apenas sobre paixão. Era sobre coragem, limites e sobrevivência emocional. O jogo de poder, atração e perigo transformava cada dia em um teste de resistência e percepção, mantendo a narrativa viva, intensa e imprevisível. O conflito não se limitava a eles dois. Envolvia Marina, Rafael, a família de Ricardo e até mesmo a cidade ao redor, que se mostrava palco e testemunha de decisões que poderiam mudar destinos. Cada obstáculo revelava novas facetas dos personagens e aprofundava o drama central, mantendo o leitor em tensão constante sobre o que aconteceria a seguir. Enquanto Lara tentava equilibrar a tensão entre paixão e desconfiança, outras camadas da história começaram a se entrelaçar, criando complexidade e profundidade emocional. Marina, sempre vigilante, descobriu informações que colocavam Ricardo sob suspeita. Documentos e conversas com antigos conhecidos revelavam detalhes de contratos familiares que ele mantinha ocultos. Lara se via dividida entre confiar na amiga e manter a fé em Ricardo, e cada decisão se tornava um teste silencioso de inteligência e coragem. Paralelamente, Rafael começou a agir de forma mais estratégica. Ele não era apenas um observador da vida de Ricardo. Tinha interesses próprios. Alguns negócios da família poderiam ser afetados por escolhas emocionais do primo, e Rafael parecia disposto a intervir discretamente, moldando o destino do casal sem que eles percebessem. Lara, embora não soubesse de todos os detalhes, sentia a presença dele como uma sombra que acompanhava cada movimento, aumentando a tensão e o senso de urgência. O romance entre Lara e Ricardo avançava,
mas com nuances perigosas. Em um passeio pelo mercado modelo, a cidade vibrava com a rotina do comércio, o cheiro de acarajé e castanhas torradas, e o som do sotaque baiano que enchia as ruas de vida. Ricardo parecia encantado, mas cada gesto dele carregava análise e intenção. Lara começou a notar padrões, toques sutis, olhares direcionados, perguntas com duplo sentido. O amor que florescia entre eles estava sempre temperado por jogos de poder e manipulação, lembrando-a de que nada era simples. A pressão temporal se tornou evidente quando Ricardo recebeu convites de última hora para compromissos familiares e corporativos. Cada ausência dele aumentava a ansiedade de Lara e obrigava-a a agir com estratégia própria. Ela começou a investigar discretamente as ações de Ricardo, sem que ele percebesse, descobrindo pequenas verdades que revelavam tanto vulnerabilidades quanto armadilhas. A tensão aumentava porque cada decisão precisava ser rápida e precisa. Qualquer atraso ou hesitação poderia transformar o romance em desastre. Uma subtrama inesperada surgiu com a entrada de Helena, ex-namorada de Ricardo. Ela reapareceu com a intenção de reconquistá-lo, provocando ciúmes e insegurança em Lara. Mas Helena não era apenas uma ameaça amorosa. Suas ações tinham implicações comerciais e sociais, podendo expor segredos da família de Ricardo e desestabilizar alianças importantes. A presença dela introduzia perigo e imprevisibilidade, aumentando a complexidade da trama. Ao mesmo tempo, Lara recebeu sinais do passado, mensagens anônimas que insinuavam verdades ocultas sobre Ricardo. As comunicações misteriosas criavam uma pressão constante, obrigando Lara a questionar não apenas suas próprias escolhas, mas também o caráter das pessoas ao seu redor. Ela precisava decifrar intenções ocultas e distinguir entre verdade e manipulação, intensificando a tensão do romance. Entrelaçando todas essas linhas narrativas, a cidade se mostrava um personagem vivo. O Pelourinho, com suas ladeiras e igrejas, o mercado modelo, as festas populares e os becos estreitos, eram cenários que aumentavam ou diminuíam riscos, moldando o comportamento dos personagens. Cada passo tomado tinha consequências visíveis ou sutis, e a sensação de urgência aumentava à medida que o tempo avançava. A combinação de amor, ciúme, jogos de poder e segredos criava uma rede complexa. Cada interação tinha múltiplos níveis de interpretação. E Lara percebeu que a sua capacidade de analisar situações seria crucial para sobreviver emocionalmente. O amor errado que escolhera não era apenas um risco romântico, era um desafio que testava inteligência, percepção e coragem. Enquanto isso, Ricardo também enfrentava pressões próprias. A necessidade de controlar a narrativa familiar, lidar com ex-namoradas, manter sua imagem impecável e ainda gerenciar seu interesse genuíno por Lara, criava dilemas internos constantes. Ele precisava equilibrar desejo, manipulação e estratégia, tornando cada gesto carregado de significado. As subtramas se tornavam cada vez mais entrelaçadas com o conflito central. Lara, Ricardo, Marina, Rafael e Helena moviam-se em um emaranhado de emoções, interesses e riscos, onde cada decisão poderia alterar o rumo da história. A narrativa avançava com ritmo acelerado, sem cenas desnecessárias, mantendo o leitor preso à tensão crescente. O resultado era um romance perigoso, complexo e imprevisível, em que o amor se confundia com manipulação, o desejo com estratégia e cada escolha carregava consequências inesperadas. Lara estava no epicentro desse turbilhão emocional, e a pressão temporal, os segredos e os obstáculos criavam uma narrativa viva, intensa e irresistível. Lara nunca imaginara que a próxima noite mudaria tudo. Ricardo a convidara para jantar em um restaurante elegante à beira da Baía de Todos os Santos.
As luzes refletiam na água, criando um efeito quase etéreo, e o som distante de barcos se misturava ao murmúrio das ondas. O cenário parecia perfeito, mas Lara sentia uma tensão estranha, um pressentimento que não conseguia ignorar. Durante o jantar, conversas e risadas preenchiam o espaço, mas Ricardo mantinha o olhar fixo nela, intenso e carregado de significados ocultos. Lara percebeu que algo estava prestes a acontecer. Quando um garçom entregou discretamente um envelope lacrado a Ricardo, ele hesitou por um instante. Então, abriu. O conteúdo o fez empalidecer, e um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Era uma carta anônima, com detalhes precisos sobre a vida de Lara. Lugares que visitara, pessoas com quem falara, até pequenos segredos que ela jamais compartilhara. O envelope incluía uma ameaça velada. Quem você ama define seu destino. Cuidado com o próximo passo. Ricardo segurou a carta diante de Lara, e ela sentiu o choque atravessar seu corpo. Pela primeira vez, ela percebeu que o jogo não era apenas sobre paixão ou manipulação, mas sobre controle e perigo real. A tensão subiu a níveis inimagináveis. O homem que amava parecia agora parte de um mundo que poderia devorá-la. Mas o maior choque veio quando Ricardo confessou algo inesperado. Ele não apenas conhecia Lara, mas sabia de sua situação familiar e das dificuldades que enfrentava. A verdade era brutal. Sua aproximação não fora inteiramente casual. Ele admitiu que sua família tinha interesses comerciais ligados aos amigos e parentes de Lara. Por mais que gostasse dela, havia camadas de estratégia e obrigação que ele não podia ignorar. Lara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O amor que acreditava ser puro estava agora misturado a mentiras, jogos e segredos familiares. O homem que ela escolhera amar estava preso entre desejo genuíno e dever calculado, e isso colocava a própria vida emocional dela em risco. Nesse instante, um telefonema inesperado trouxe outro elemento de tensão. Marina, do outro lado da linha, soava apavorada. Havia descoberto que Helena, a ex-namorada de Ricardo, não apenas reaparecera para provocá-la, mas estava envolvida em ações que ameaçavam a integridade de Lara e de sua família. Informações sensíveis, combinadas com intenções ocultas, transformavam a situação em uma teia de perigo real. A pressão aumentou quando um carro preto, com vidros escuros, estacionou em frente ao restaurante. 2 homens saíram, olhando em direção à mesa de Ricardo e Lara. Não havia tempo para explicações. A ameaça era concreta. Ricardo tomou a mão de Lara, guiando-a com firmeza para a saída de emergência. A adrenalina corria por suas veias, e a cidade de Salvador, com suas ruas estreitas e becos históricos, tornou-se um labirinto de tensão e perigo. Enquanto corriam, Lara percebeu que Ricardo estava vulnerável, de uma forma que jamais imaginara. Ele era estratégico, poderoso e manipulador, mas o amor que sentia por ela o deixava exposto. Essa vulnerabilidade era a chave para que Lara começasse a compreender a complexidade de sua relação. Paixão e perigo estavam entrelaçados de maneiras imprevisíveis. No ápice da fuga, Ricardo fez uma revelação ainda mais surpreendente. Um dos homens que o seguiam tinha ligação direta com Rafael, seu próprio primo. O que parecia uma disputa amorosa, agora se transformava em intriga familiar, negócios e manipulação emocional, mostrando que Lara não era apenas uma vítima do romance, mas peça central em uma batalha muito maior do que imaginava. Ao chegarem em um ponto seguro, Lara finalmente teve tempo para refletir, mas sem longas monólogas. Cada gesto, cada respiração mostrava seu choque, sua confusão e, ao mesmo tempo, sua determinação. O ponto de virada havia acontecido.
A percepção de que o amor errado que escolhera estava profundamente enraizado em um mundo de interesses conflitantes, segredos e riscos concretos. Esse evento redefiniu a história. A partir daquele momento, o romance não seria apenas sobre paixão ou desejo, seria sobre sobrevivência emocional, estratégia e coragem. Lara precisava decidir como agir diante de um amor que a encantava, mas que também podia destruí-la. Ricardo, por sua vez, precisava equilibrar desejo genuíno, lealdade familiar e riscos que poderiam comprometer tudo ao redor. O ponto de virada estabeleceu uma nova direção para a narrativa. O romance perigoso ganhou profundidade, as subtramas se intensificaram e a tensão emocional e física atingiu um novo patamar. Lara, Ricardo e os demais personagens agora enfrentavam desafios imprevisíveis, onde cada escolha poderia ter consequências devastadoras. O destino cobrava o preço do amor errado, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Após a fuga tensa pelas ruas estreitas de Salvador, Lara e Ricardo encontraram refúgio em um antigo casarão abandonado no Largo do Pelourinho. O silêncio que os cercava era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de passos e do vento que agitava janelas quebradas. Lara respirava com dificuldade, o coração ainda acelerado, tentando compreender a magnitude do que havia acontecido. O ponto de virada deixara claro que nada na relação deles seria como antes. Ricardo, visivelmente abalado, apoiou-se na parede. O semblante que antes transmitia controle absoluto agora mostrava vulnerabilidade. Pela primeira vez, ele parecia humano, exposto. Lara observava cada gesto, a tensão nos ombros, a respiração irregular, a forma como os olhos buscavam segurança que nem ela poderia garantir completamente. A percepção de que o amor deles estava enredado em manipulação, segredos familiares e perigo real pesava sobre ambos. Marina, ao receber notícias sobre a ameaça que Helena representava, decidiu agir rapidamente. Entrou em contato com aliados na cidade, pessoas discretas que poderiam oferecer informações e proteção. Lara percebeu a importância de sua amiga não apenas como conselheira emocional, mas como peça estratégica para lidar com a teia de intrigas que se desenrolava ao redor do romance. Cada movimento precisava ser calculado, pois qualquer erro poderia ser explorado por Helena ou por outros interesses ocultos. Enquanto isso, Rafael começava a executar suas próprias estratégias. Ele observava, distante, cada ação de Ricardo e Lara, avaliando o impacto das decisões deles nos negócios da família. Sua presença silenciosa criava tensão constante. Ele não era antagonista direto, mas qualquer passo em falso poderia transformá-lo em uma força opositora. Lara sentiu que agora o perigo vinha de múltiplas direções, não apenas do amor errado que escolhera, mas de interesses que se entrelaçavam e ameaçavam destruir tudo ao redor. A situação trouxe consequências práticas imediatas. Ricardo precisou reorganizar compromissos familiares e reuniões de negócios, reduzindo a exposição de Lara e tentando controlar os danos causados pela presença de Helena. Lara, por sua vez, começou a se proteger, evitando lugares que antes frequentava com confiança e desenvolvendo uma percepção aguçada de sinais de alerta. Cada encontro, cada gesto de Ricardo agora tinha múltiplas camadas de interpretação, tornando a rotina imprevisível e carregada de tensão. As emoções também se intensificaram. Lara sentiu medo, raiva, frustração e, paradoxalmente, desejo. Cada reação de Ricardo amplificava sentimentos contraditórios. A vulnerabilidade dele despertava compaixão e afeto, enquanto a manipulação silenciosa despertava desconfiança. O romance que parecia encantador agora era um campo minado emocional, e cada passo precisava ser medido. Ricardo, percebendo a reação de Lara, começou a mostrar sinais de transformação.
Ele precisava equilibrar desejo genuíno e manipulação estratégica, aprendendo a lidar com vulnerabilidades sem perder controle. O ponto de virada forçou ambos a agir de maneira mais consciente. Lara se tornou mais alerta e independente. Ricardo, mais vulnerável e reflexivo. O impacto emocional do evento se refletia em cada interação, tornando-os mais complexos e humanos. A cidade de Salvador, com suas ruas estreitas, becos e casarões históricos, continuava a atuar como pano de fundo ativo. Cada cenário influenciava decisões, esconderijos, saídas discretas, locais que ofereciam refúgio ou risco. A pressão do tempo, a ameaça concreta de Helena e a necessidade de proteger-se de olhares indiscretos criavam tensão contínua, conectando diretamente ambiente e narrativa. Além disso, o evento revelou lealdades e fragilidades inesperadas. Pessoas antes consideradas neutras começaram a mostrar alinhamentos estratégicos. Amigos e conhecidos tornaram-se aliados ou potenciais adversários. Cada decisão exigia a análise cuidadosa, e Lara aprendeu que o amor errado não era apenas sobre paixão, era sobre entender o jogo de forças ao redor. O ponto de virada também impactou o relacionamento com personagens secundários. Marina se tornou indispensável na coleta de informações e no suporte emocional. Rafael tornou-se uma figura ambígua, nem totalmente aliado, nem adversário declarado. Helena emergiu como catalisadora de tensão e risco constante. Todos esses elementos interligavam-se, ampliando o conflito central e mantendo o romance perigoso e imprevisível. Ao final da noite, Lara percebeu algo essencial. O amor errado que escolhera agora exigia coragem, estratégia e percepção. As consequências do ponto de virada moldaram não apenas suas ações, mas sua própria evolução emocional. Ricardo, por sua vez, reconheceu que proteger o amor que sentia exigiria mais do que poder e charme. Exigiria sinceridade e vulnerabilidade, elementos que ele raramente demonstrava. Nos dias que se seguiram ao ponto de virada, Lara começou a perceber que seu amor por Ricardo não poderia ser passivo. A ameaça de Helena, os segredos de Ricardo e a complexidade de sua própria vida familiar exigiam ação. Ela começou a desenvolver estratégias próprias, avaliando situações e prevendo consequências, aprendendo a navegar em um mundo que antes parecia dominado apenas por Ricardo. Uma das primeiras demonstrações de crescimento ocorreu quando Lara decidiu confrontar Helena diretamente em um café discreto na Ladeira da Misericórdia. Ela não apenas se posicionou, mas estabeleceu limites claros, transmitindo confiança e determinação. Helena, surpresa com a postura de Lara, percebeu que não poderia manipular ou intimidar facilmente a mulher que agora se mostrava capaz de enfrentar riscos reais. Esse momento não foi apenas simbólico. Foi a primeira vitória concreta de Lara sobre a influência externa que ameaçava seu relacionamento. Ao mesmo tempo, Lara começou a equilibrar sua vida pessoal com um romance complexo. Ela se reconectou com familiares, reforçando laços que a fortaleciam emocionalmente. A presença de Marina foi crucial nesse processo, oferecendo suporte e conselhos estratégicos que ajudavam Lara a tomar decisões mais assertivas. A protagonista aprendeu a confiar em aliados, a delegar tarefas e a reconhecer quando precisava agir sozinha ou buscar ajuda, consolidando seu crescimento pessoal. Ricardo, por sua vez, começou a mostrar mudanças significativas. O choque do ponto de virada havia revelado vulnerabilidades que ele não sabia como lidar. Lara, ao demonstrar coragem e independência, o inspirou a confrontar seus próprios medos. Ele passou a agir com mais transparência, equilibrando seu charme natural com honestidade e empatia. Esse crescimento paralelo reforçou o vínculo entre eles, tornando o romance mais profundo e baseado em confiança genuína.
Outro desafio surgiu quando Rafael começou a pressionar Ricardo por decisões familiares e comerciais que poderiam afetar Lara. Ao invés de recuar, Lara utilizou sua inteligência e conhecimento adquirido nas semanas anteriores para intermediar conversas e negociar soluções que protegessem a si mesma e aos envolvidos. Essa postura estratégica demonstrou que seu crescimento não era apenas emocional, mas também prático, transformando-a em protagonista ativa da própria história. A evolução de Lara também se manifestou em sua capacidade de ler pessoas e situações com precisão. Ela começou a perceber nuances nos gestos e palavras de Ricardo, Rafael e até de Helena, antecipando possíveis armadilhas ou oportunidades. Essa percepção tornou cada interação mais segura e calculada, permitindo que ela enfrentasse os desafios sem se deixar dominar pelo medo ou pela paixão cega. Em paralelo, a cidade de Salvador continuava a influenciar o crescimento dos personagens. As ruas históricas, o mercado movimentado, os becos e a vida cotidiana criavam cenários que testavam resistência, percepção e coragem. Lara aprendeu a utilizar o ambiente a seu favor, encontrando rotas seguras, refúgios discretos e momentos estratégicos para agir. Cada passo se tornava uma demonstração de maturidade e planejamento. O romance entre Lara e Ricardo passou a refletir essa evolução. As interações agora combinavam paixão e respeito, desejo e responsabilidade. Lara não era mais apenas alguém encantada pelo charme de Ricardo. Ela se tornara parceira estratégica, capaz de enfrentar riscos e proteger seus interesses emocionais. Ricardo, por sua vez, aprendia a equilibrar poder e vulnerabilidade, reconhecendo que sua força não estava apenas no controle, mas também na capacidade de confiar e se abrir. A superação de Lara também se mostrou em sua decisão de agir preventivamente em relação a Helena e aos obstáculos familiares de Ricardo. Ela planejou encontros, reuniu informações e confrontou situações difíceis sem depender de Ricardo ou de terceiros. Esse crescimento gradual tornou o romance mais equilibrado e o conflito menos unilateral, mostrando que amor e poder poderiam coexistir de maneira complexa, mas harmônica. Ao final desse período, Lara sentiu que havia conquistado algo essencial: autonomia emocional, inteligência estratégica e confiança em si mesma. O amor errado que escolhera não havia desaparecido, mas se transformara em uma relação onde ambos os parceiros evoluíam juntos, enfrentando desafios, riscos e escolhas complexas. O crescimento não era apenas sobre superar adversidades externas, mas também sobre amadurecer internamente, tornando-se capaz de agir com coragem, perspicácia e amor consciente. Com a evolução de Lara e a crescente maturidade emocional, a tensão entre paixão e perigo atingia um novo patamar. As peças do jogo se moviam rapidamente e todos os personagens, direta ou indiretamente, estavam prestes a se confrontar com escolhas que definiriam o desfecho da história. Ricardo, agora mais vulnerável e transparente, percebeu que proteger Lara exigia mais do que charme ou estratégia. Era necessário ação coordenada. Ele passou a trabalhar discretamente, resolvendo questões familiares e empresariais que ameaçavam seu relacionamento. As reuniões urgentes com aliados e a mediação de conflitos com Rafael tornaram-se cruciais para garantir que a trama não se rompesse antes do momento decisivo. Enquanto isso, Lara continuava a fortalecer sua posição. Ela havia recuperado confiança e autonomia, tornando-se mais perspicaz para interpretar intenções, ler gestos e antecipar movimentos. As interações com Helena se tornaram estratégicas, equilibrando cautela e assertividade, sempre mantendo a vantagem sem expor vulnerabilidades. Cada conversa era medida, cada gesto calculado, e Lara percebeu que a habilidade de agir com inteligência emocional seria decisiva para o que estava por vir.
Marina, fiel confidente e aliada, desempenhava papel essencial nesse período. Ela reunia informações, rastreava movimentos suspeitos e orientava Lara sobre como agir de forma segura. As estratégias de defesa incluíam rotas de fuga, contatos de confiança e comunicação discreta com pessoas influentes na cidade. Essa preparação silenciosa aumentava a tensão narrativa, mantendo o leitor alerta para os riscos iminentes. A pressão temporal se intensificava. A ameaça de Helena, combinada com os interesses familiares de Ricardo e a presença estratégica de Rafael, criava um cenário de urgência constante. Cada encontro entre Lara e Ricardo era carregado de significado. Sorrisos, olhares e gestos transmitiam mensagens ocultas. A cidade de Salvador, com suas ruas estreitas, becos históricos e recantos pouco iluminados, transformava-se em palco de suspense e antecipação. Subtramas secundárias começaram a se resolver, mas não sem tensão. Helena, confrontada pelas ações estratégicas de Lara, percebia que sua manipulação estava sendo neutralizada. Rafael, por sua vez, ajustava sua postura, avaliando a força do vínculo entre Lara e Ricardo e decidindo se interviria diretamente ou permaneceria como força indireta. Cada subtrama consolidada reforçava o conflito principal, aumentando a expectativa para o clímax. As relações emocionais também atingiam níveis críticos. Lara e Ricardo, agora cientes das vulnerabilidades e intenções de todos ao redor, começaram a confiar ainda mais um no outro, não apenas pelo amor, mas pela sobrevivência emocional e estratégica. Essa confiança mútua se tornava o eixo da narrativa, criando tensão e antecipação. O romance estava prestes a enfrentar seu teste definitivo. A preparação para o clímax incluía também uma reorganização prática da história. Locais-chave, como a residência de Ricardo, a mansão familiar e pontos estratégicos da cidade, tornavam-se cenários decisivos para confrontos iminentes. Cada passo que os personagens davam era planejado para maximizar segurança e impacto narrativo, mantendo o ritmo ágil e o leitor imerso na tensão crescente. O suspense atingia níveis quase palpáveis. Pequenos sinais, como olhares trocados entre aliados, mensagens discretas de alerta e encontros inesperados, preparavam o terreno para o momento decisivo. Lara, agora confiante e estratégica, e Ricardo, mais vulnerável e autêntico, estavam prontos para enfrentar a convergência de todos os riscos e ameaças. Ao final dessa fase, a narrativa estabeleceu todos os elementos necessários para o clímax: conflitos resolvidos parcialmente, subtramas interligadas, alianças definidas e obstáculos remanescentes claros. O romance entre Lara e Ricardo, amadurecido e fortalecido, era o centro de toda a atenção, enquanto Helena e Rafael continuavam como forças que poderiam alterar o resultado final. A preparação para o clímax deixou claro que cada ação subsequente teria consequências definitivas. O amor errado que Lara escolhera agora estava imerso em um jogo de coragem, inteligência e paixão, e cada decisão seria testada no momento mais crítico. A narrativa atingiu o ponto em que a ação intensa e imprevisível estava prestes a acontecer, mantendo o leitor completamente engajado e ansioso pelo desfecho. O momento decisivo chegou em uma noite quente e úmida de Salvador. O Pelourinho estava silencioso, exceto pelos ecos distantes de passos e o farfalhar do vento entre as antigas construções. Lara e Ricardo sabiam que aquela seria a prova final. Helena, determinada a retomar o controle, preparava seu ataque final, enquanto Rafael observava, calculando cada movimento. A cidade, com suas ladeiras e becos, tornava-se palco de tensão máxima. Lara, agora confiante e estratégica, guiava Ricardo por ruas estreitas, usando rotas que apenas conhecia por observação cuidadosa nos dias anteriores. Cada passo era planejado,
Cada sombra parecia um possível perigo. Ela havia transformado o medo em alerta e ação, e a tensão do romance atingia seu ápice. Ricardo, apesar da vulnerabilidade que mostrava, confiava plenamente nela. A dinâmica entre os dois havia se invertido. Lara se tornara protetora e estrategista, Ricardo parceiro vulnerável e atento. Helena os aguardava em uma antiga galeria desativada, preparada para confrontá-los. O confronto não era apenas físico, mas também psicológico. Palavras afiadas e olhares carregados de intenções ocultas intensificavam a situação. Lara, ao invés de hesitar, avançou com determinação, expondo a fragilidade do plano de Helena. Cada gesto da antagonista foi rapidamente interpretado e neutralizado, demonstrando a evolução de Lara como protagonista ativa. Rafael surgiu como uma variável inesperada. Em vez de atacar diretamente, ele revelou que suas intenções eram testar a força de Ricardo e Lara, avaliando se mereciam manter o controle sobre assuntos familiares e comerciais. Sua presença adicionou tensão, mas também abriu caminho para uma resolução estratégica. Lara e Ricardo, percebendo a oportunidade, ajustaram suas ações com rapidez, mostrando coordenação e inteligência emocional. No ápice do confronto, Helena tentou um movimento decisivo, mas Lara, antecipando a ação, conseguiu desarmar a situação. O perigo físico se converteu em confronto de informações. Segredos, documentos e evidências de manipulação foram revelados. Ricardo, finalmente transparente e vulnerável, assumiu responsabilidades que antes omitira, mostrando crescimento e compromisso com Lara. A transparência dele desarmou Helena emocionalmente e consolidou a vitória moral do casal. A reviravolta final veio quando Lara, usando inteligência e observação, conseguiu expor Helena e Rafael ao mesmo tempo, revelando segredos que não apenas neutralizaram suas ameaças, mas também redefiniram a dinâmica de poder. O amor que parecia errado se transformou em força conjunta. Lara e Ricardo não apenas sobreviveram ao perigo, mas emergiram mais unidos, estratégicos e conscientes do valor de cada decisão. No clímax, a cidade de Salvador não era apenas cenário, mas participante ativo. Cada rua, cada beco e cada construção histórica influenciou os movimentos e decisões dos personagens. A tensão narrativa atingiu seu ápice e o ritmo acelerado refletia o caos emocional e estratégico que eles enfrentavam. O clímax mostrou que amor, inteligência e coragem poderiam coexistir e que o verdadeiro poder residia na combinação dessas forças. Lara emergiu do confronto transformada. O medo deu lugar à confiança plena, a vulnerabilidade se converteu em percepção aguçada, e a coragem se traduziu em ações decisivas. Ricardo, por sua vez, aprendeu a equilibrar desejo, responsabilidade e vulnerabilidade, tornando-se parceiro verdadeiro em todos os sentidos. A resolução do conflito central não apenas derrotou as forças externas, mas também estabeleceu um novo equilíbrio interno. Lara e Ricardo agora compreendiam plenamente o significado de escolher o amor, mesmo quando ele parecia errado, e de enfrentar os riscos com inteligência e coragem. O clímax combinou ação intensa, emoção e estratégia, entregando uma conclusão satisfatória e imprevisível. Quando a última ameaça foi neutralizada e o silêncio voltou ao pelourinho, Lara e Ricardo permaneceram lado a lado, respirando profundamente. A tensão desapareceu, mas a consciência do que haviam enfrentado permanecia. O amor, testado e amadurecido, se transformara em algo mais forte, estratégico e verdadeiro. Um amor que resistira ao caos, à manipulação e aos riscos concretos. Com a ameaça de Helena neutralizada e as intenções ambíguas de Rafael reveladas, Lara e Ricardo finalmente puderam respirar aliviados.
O romance que antes parecia condenado pelo destino, manipulações e segredos, agora se consolidava em uma base mais sólida: confiança, coragem e compreensão mútua. Cada desafio enfrentado havia fortalecido o vínculo entre eles, transformando um amor que parecia errado em algo surpreendentemente verdadeiro e resiliente. Ricardo, pela primeira vez, se permitiu mostrar vulnerabilidade sem medo de julgamento. A transparência com Lara não apenas solucionou conflitos antigos, mas também permitiu que eles planejassem um futuro juntos, sem omissões ou jogos de poder. Lara, por sua vez, tornou-se decisiva, independente e estratégica. Sua evolução a transformara em protagonista de sua própria história, capaz de enfrentar riscos e tomar decisões sem depender exclusivamente de Ricardo ou de terceiros. As relações familiares e sociais também se ajustaram. Rafael, reconhecendo a força do casal, decidiu se afastar das manipulações, aceitando que o amor e a inteligência de Lara e Ricardo superavam suas expectativas. Marina, por sua lealdade e inteligência, consolidou-se como confidente essencial, mantendo a amizade e a confiança que ajudaram Lara a atravessar o período mais turbulento de sua vida. A cidade de Salvador, testemunha silenciosa de todos os eventos, continuava a pulsar com sua energia característica. Suas ruas, mercados e becos, antes palco de tensão e perigo, agora eram símbolos de superação e crescimento. Cada lugar onde Lara e Ricardo enfrentaram desafios carregava lembranças de momentos de coragem, revelação e decisão estratégica, marcando o território como parte integrante de sua jornada. A conclusão também mostrou que os efeitos das ações do casal iam além da própria relação. A exposição das manipulações e a resolução de conflitos criaram um novo equilíbrio entre aliados e antagonistas, garantindo que as ameaças fossem controladas sem destruição desnecessária. Lara e Ricardo não apenas sobreviveram às intrigas, mas também estabeleceram um padrão de força e inteligência que influenciaria futuros acontecimentos. Emocionalmente, o romance atingiu uma maturidade surpreendente. O amor que parecia errado se transformou em escolha consciente, baseada em confiança, respeito e parceria estratégica. Cada desafio superado havia consolidado sentimentos genuínos e transformado a relação em um vínculo capaz de resistir a qualquer manipulação externa. Lara, que começou sua jornada insegura e vulnerável, tornou-se um exemplo de coragem, percepção e autonomia emocional, inspirando não apenas Ricardo, mas todos ao redor. Ao final, a narrativa entregou uma sensação de fechamento satisfatória. Os personagens centrais emergiram mais fortes. A trama complexa teve suas subtramas resolvidas e o conflito principal foi solucionado de maneira coerente e emocionalmente impactante. O amor, a estratégia e a coragem transformaram uma história de riscos e manipulações em um romance surpreendente e gratificante. Meses depois, Lara e Ricardo caminhavam de mãos dadas pelo elevador Lacerda, observando a Baía de Todos os Santos ao pôr do sol. O caos e o perigo que enfrentaram haviam ficado para trás, mas a memória dos desafios fortalecia cada passo deles. O amor que parecia errado transformara-se em escolha consciente, madura e resiliente. Enquanto sorria para Ricardo, Lara sentiu que, juntos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. E embora novas ameaças pudessem surgir, ambos sabiam que dessa vez estavam preparados, não apenas para sobreviver, mas para prosperar lado a lado. Se você se emocionou com a jornada de Lara e Ricardo, não guarde só para você. Compartilhe esta história com amigos e familiares e veja como cada detalhe do romance surpreendente toca diferentes corações. Comente abaixo qual momento mais te impactou e como você lidaria com desafios e decisões tão intensas.
Inscreva-se para acompanhar histórias inéditas, reviravoltas e romances que desafiam o destino. Cada like, comentário e compartilhamento ajuda a manter viva a narrativa de amor, coragem e superação que Lara e Ricardo nos ensinaram a valorizar.